Hoje, irmãos, nós estamos completando 6 semanas que nós percorremos as cartas às igrejas do Apocalipse. A primeira carta foi escrita... Qual foi a igreja mesmo? A Éfeso. Verdade, Éfeso. A primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso. Irlano, você lembra o que da igreja de Éfeso, Irlano? Você lembra de que, Irlana, da igreja de Éfeso? Está me ouvindo? Está ouvindo? Acho que o irmão Javan até mudou de lugar hoje. Acho que ele estava preocupado que eu ia chamar ele. Eu fui lá para trás hoje. Lembra o que da igreja de Éfeso, Irlana? Mel, que ajuda a Irlana. Ah, tá vendo? Você não pode esquecer disso, Irlana. Primeiro amor, você não pode esquecer disso, né? Então, a carta à igreja de Éfeso foi a carta àquela igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja que era firme na doutrina, mas perdeu o primeiro amor. A segunda carta foi a carta à igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna. Como é, Deró? Que tinha essa igreja? A igreja que permaneceu firme nas tribulações, né? A igreja que sofria, mas era fiel, né? Era fiel. Então essa foi uma igreja que não teve repreensão do Senhor, teve reprimenda do Senhor. A terceira carta foi a igreja de Pérgamo. Pérgamo. Oi? Doutrina que tinha a doutrina de Balaão. A igreja que não disciplinava seus membros, né? A igreja que era complacente com o pecado. A quarta carta foi a igreja de Tiatira. Oi, que foi, Uri? Era a igreja de Jezabel, né? A igreja de Jezabel, a igreja que tinha uma liderança tentando um evangelho light, né? Um evangelho sem compromisso, um evangelho sem santidade. Um evangelho light. A quinta carta foi a igreja de Sardes. E aí? Oi? A igreja que pensava que estava viva, mas estava morta. A igreja que se olhava no espelho e se sentia um leão, e era um gato. Né? Você achava que era uma jovem, mas era uma velha. Quer dizer, a igreja que se via diferente do que o Senhor via. Era a igreja que estava morta. Parecia viva, mas estava morta. Irmãos, é interessante que, às vezes, a avaliação que nós fazemos de nós, a avaliação que nós fazemos da igreja, é diferente da avaliação que Jesus faz. Nem sempre a nossa percepção é a percepção de Jesus. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque nós precisamos estar mais próximo possível daquilo que Jesus vê. Nós precisamos enxergar como Jesus enxerga. Nós precisamos ter a visão de Jesus, de nós e da igreja. Se os irmãos perceberem, Éfeso era uma igreja que se considerava muito fiel, porque era ortodoxa, era uma igreja conservadora. No entanto, Jesus a avaliou como uma igreja sem amor, uma igreja que perdeu o amor. Esmirna era uma igreja que todo mundo achava uma igreja muito pobre, uma igreja sem muita importância, mas que Jesus disse que era uma igreja rica aos seus olhos. Pérgamo era uma igreja que estava edificada onde estava o trono de Satanás. Mas o seu pastor, Antipas, estava pronto a morrer e ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Tiatira era a igreja mundana, mas mesmo assim Cristo avalia e encontra ali uns poucos que não se contaminaram. Sardes
tem fama de que estava viva, mas aos olhos de Cristo estava morta. Mas para todo mundo tinha boa fama. Filadélfia, vamos ler daqui a pouco, para todos era uma igreja fraca, sem importância, mas aos olhos de Jesus era uma igreja fiel. Laodiceia considerava-se rica, abastarda, mas Jesus a avalia como uma igreja pobre, cega e nua. Então percebam como às vezes aquilo que o Senhor vê em nós e na igreja é diferente daquilo que nós mesmos vemos. E nós precisamos então chegar mais próximo possível daquilo que o Senhor vê, como Ele nos avalia. Porque no final das contas, a avaliação que vai interessar é a avaliação de Jesus. Não interessa a avaliação de ninguém. Quer dizer, alguém pode nos avaliar de um jeito, não interessa. Me interessa o que o Senhor nos avalia. Não interessa o que as outras igrejas pensam de nós. Não interessa o que alguma pessoa pensa de nós. Não interessa o que Jesus pensa de nós. Isso interessa. Isso é importante. Então vamos ao texto. A partir do versículo 7 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Se você tem Bíblia, por favor, me acompanhe. Se alguém perto de você não tem Bíblia, divida a sua Bíblia com alguém que esteja sem Bíblia. Já estamos na internet, os que nos acompanham na internet, bibliaonline.com.br ou bibliaonline.net, você vai achar o último livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Portanto, ou porquanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades mencionadas no Apocalipse. Tinha sido fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, entre os anos 159 e 138 a.C. O nome Filadélfia significa aquele que ama a seu irmão, Filós. Aquele que ama a seu irmão. O nome foi dado por Átalo, em homenagem a seu irmão Eumenes, que era apelidado de Filadelfos. Daí o nome Filadélfia, uma homenagem a seu irmão, uma maneira de dizer a seu irmão: eu o amo tanto que estou lhe dando o nome da cidade. Filadélfia foi edificada com um propósito muito especial. Ela estava localizada no lugar que limita a Mícia, a Lídia e a Frígia. Era uma cidade de fronteira. E quando ela foi fundada estrategicamente para difundir a cultura e o idioma grego naquela região. E ela também desempenhou o seu papel que, pelo ano 19 depois de Cristo, os lídios já não falavam a sua própria língua.
falava exclusivamente o grego. Então aquela cidade cumpriu a missão para a qual ela foi fundada naquela região. A cultura grega e o idioma grego dominou aquela região. Então Filadélfia era uma cidade assim, uma espécie de porta aberta para a divulgação da cultura grega na região. Ela ficava numa planície vulcânica. Por isso era muito fértil, uma terra propícia para o cultivo de uva. Ela produzia muita uva e vinho. Por conta disso também ficava em Filadélfia o templo de Dionísio, o deus grego do vinho. Naquela cidade, no meio dessa situação toda, surgiu uma pequena igreja cristã. Era uma igreja pequena em número, era uma igreja que não tinha gente influente, mas que se tornou tão significativa para Cristo que o Senhor fez com que uma das cartas fosse destinada a ela. Mesmo sendo tão pequena, tão insignificante em gente que tivesse importância e em número de membros. Então eu queria que nesse contexto, nesse pensamento, você me acompanhasse no texto bíblico, para que a gente então entendesse um pouquinho do que o Senhor diz àquela igreja e que eu creio está dizendo a nós através daquela igreja. Como todas as outras cartas, esta começa com a apresentação do Senhor. Versículo 7. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor se apresenta à igreja, e ele se apresenta com 3 características. Primeiro, ele diz que é o que é santo. Neste sentido, o Senhor está dizendo que ele é moralmente perfeito, sem falha, sem defeito. O título de santo é um título que descreve a pessoa de Deus. No Velho Testamento era usado exclusivamente para Deus. Isaías, quando vai adorar no templo, ele vê então os serafins voando e dizendo: santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. Então, quando Jesus se identifica como o santo, ele está se identificando como Deus, é a sua divindade. Jesus não é apenas o Salvador, não é apenas o Messias, ele é Deus em forma de homem. Este é o atributo de Deus em todo o Velho Testamento, o mesmo atributo dado a Cristo Jesus aqui. A palavra santo denota, tanto na língua grega quanto no hebraico, aquele que está separado, aquele que é diferente dos demais. Deus é santo porque ele está separado de tudo que é pecado, de tudo que é maldade. Deus é santo porque ele é diferente de todos os outros deuses. Então, quando Jesus diz que ele é santo, equivale a dizer nada mais, nada menos que ele compartilha a essência de Deus. Mas também ele diz que ele é o verdadeiro. A palavra aqui tem o sentido daquele que afirma a verdade, daquele que difere do que é falso, mas também tem o sentido de autêntico, aquele que é autêntico, aquele que não é a imitação, aquele que é real, aquele que é verdadeiro. Então, quando Jesus diz que ele é o verdadeiro, ele está dizendo que é autêntico, é real, ele não é falso, ele é digno de toda a confiança. Quando nos defrontamos com Jesus Cristo, nós não nos defrontamos com uma aparência da realidade, nós não nos defrontamos com a aparência da verdade, mas nós nos deparamos com a verdade em si. Por isso ele disse: eu sou a verdade. Não vemos em Jesus uma imitação da vida, mas ele é a vida. Nele temos
o substituto da divindade, mas a própria divindade. Ao nos encontrarmos com Jesus Cristo, nós podemos chegar ao fim das nossas buscas, porque Ele satisfaz a toda a nossa ansiedade, a toda a nossa busca. Quem acha Jesus, parou com a busca. Não precisa mais, não fica perdido, não fica sem rumo, porque Jesus é verdadeiro. Mas ele também diz assim, é o que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém pode fechar, mas também o que fecha e ninguém pode abrir. A palavra-chave tem o simbolismo de autoridade. A figura de Jesus aqui nos traz a ideia de que ele é a autoridade final, a autoridade que ninguém pode questionar. Mas também atrás desta imagem há uma ideia que nós encontramos lá no Velho Testamento. Ezequias tinha um servo fiel que se chamava Eliaquim. Eliaquim tinha as chaves da casa do rei, e ele era o único que podia abrir a porta para os que desejassem ver o rei. E de Eliaquim diz o profeta Isaías, em Isaías 22, 22, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, quando João usa esta frase, ele está pensando na imagem do Velho Testamento. Ele está pensando no servo do rei, que tinha autoridade de abrir a porta da casa do rei para quem quisesse ir ao rei. E era o único que podia fazer. Ninguém mais poderia. Então, quando Jesus diz, eu sou aquele que tem a chave de Davi, ele está dizendo que ele é o único que pode abrir a porta para que cada pessoa chegue ao rei. Ele é o único que pode nos conduzir a Deus, não há outro. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Por isso Paulo disse que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro, não há outro. Só ele pode abrir esse caminho, ninguém mais pode. Só o Senhor pode abrir acesso ao céu e só o Senhor pode fechar o acesso ao céu. Quem tem Jesus, acha o acesso. Quem não tem Jesus, perde o acesso. Porque ele é o único que pode abrir a porta. O único que pode fechar a porta. O Senhor se apresenta e depois então ele vai dizer como ele vê a igreja. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele já tinha dito que tinha chave. Ele já tinha dito que podia abrir e ninguém podia fechar, que podia fechar e ninguém podia abrir. Agora ele diz que colocou diante da igreja uma porta aberta e que essa porta ninguém pode fechar. Ele diz, conheço as tuas obras que têm poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A Bíblia, irmãos, fala muito de porta. Nós podemos encontrar na Bíblia, por exemplo, a porta da comunhão. Encontramos essa porta mencionada em Apocalipse 3:20. Ali diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que nós muitas vezes usamos esse texto para falar de descrentes. Mas o texto não é direcionado a descrentes, o texto é Jesus batendo na porta da igreja. Crentes, e ele diz, eu estou batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na verdade, Jesus está convidando a igreja para um relacionamento íntimo. Jesus está convidando a igreja para ter comunhão com ele. Jesus está convidando a igreja para que abra a porta e haja então comunhão com ele, e a igreja ande com ele, a igreja ouça a sua voz e ele possa então falar com a igreja. Também na Bíblia nós encontramos a porta da salvação. Em João 10:29, Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo.
E ele diz: entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus estava ensinando aqui que a porta da salvação é Ele. Dentro dessa porta, a pastagem, a alimentação, a segurança. Mas para chegar lá é preciso passar por ela. Por fim, nós encontramos também na Bíblia a porta da oportunidade. Por exemplo, em Colossenses 4, verso 3 e 4, Paulo diz assim: orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Veja que Paulo está pedindo oração por ele, e pedindo para que Deus abra a porta da oportunidade para a pregação da palavra. Esta porta da oportunidade da pregação é mencionada várias vezes no Novo Testamento. É uma porta que Deus abre e diz à igreja: é hora da pregação, o campo está branco. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 8 e 9, ali Paulo diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Paulo está reconhecendo isso. Deus abriu uma porta grande para a pregação, mas ele também reconhecia que havia muitos adversários contra essa porta. Em 2 Coríntios 2, de 12 a 14, ele volta ao assunto e ele diz: ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Mais uma vez Paulo está dizendo: Deus abriu uma porta, e porque Ele abriu, eu não descanso no meu espírito, eu preciso aproveitar essa porta aberta para a pregação do Evangelho. Quando Paulo voltou a Antioquia, depois da sua primeira viagem missionária, ele falou à igreja, ele deu um relatório para a igreja, e ali ele contou como Deus havia aberto a porta aos gentios para a pregação do Evangelho, Atos 14, 27. O Senhor está dizendo à igreja de Filadélfia que era uma cidade edificada no limite de outras 3 cidades, e foi edificada ali como uma porta para a divulgação da cultura e da língua grega. Deus estava dizendo para a igreja, não para a cidade, Ele estava dizendo para a igreja que Ele iria aproveitar aquela situação toda, aquela posição estratégica da cidade, para abrir uma porta que ninguém poderia fechar. E essa porta seria a porta da oportunidade para a pregação do Evangelho naquela região. O Senhor estava dizendo à igreja: todos acham que vocês são pequenos, não têm força, não têm condições, pois eu vou mostrar que vocês poderão pregar o Evangelho nessa região. Eu vou abrir uma porta para isso e ninguém poderá fechar. Irmãos, eu queria que vocês pensassem sobre essa verdade que o Senhor está dizendo à igreja da Filadélfia. Podemos fazer algumas reflexões sobre isso. Primeiro, há uma porta aberta para a pregação do Evangelho diante de cada crente, diante de cada cristão. Não há necessidade de você viajar para a África ou para a China, nem para Santa Cruz dos Milagres, para pregar o Evangelho, para cumprir o mandamento de Jesus. Essa porta está aberta diante de você todo dia, no meio da sua família, no seu ciclo de amizade,
Às vezes dentro da própria igreja, com pessoas que você lida e conhece na própria igreja. Há sempre alguém necessitando ouvir da salvação em Cristo Jesus. Há sempre uma porta aberta diante de você. Você só tem que perceber que ela está aberta e tem que entrar para que ela não se feche antes que seja tarde demais. Usar essa porta é um privilégio. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, irmãos. Eu fico pensando quantas vezes a gente vê a porta aberta e não entra. Vê a oportunidade e deixa passar. Em segundo lugar, precisamos entender que na caminhada cristã, a recompensa pelo trabalho bem feito é mais trabalho para fazer. A igreja da Filadélfia tinha se demonstrado como uma igreja fiel. E a recompensa por isso era mais oportunidade para mais trabalho. Às vezes a gente pensa, eu vou trabalhar para o Senhor e vou ter um descanso, vou ter assim uma aposentadoria. Ficar um tempo sem falar, sem pregar, sem dizer nada. Mas não é isso que a Bíblia diz. Na verdade a Bíblia diz que quanto mais somos fiéis, mais o Senhor nos dá a oportunidade de servir. Mas o Senhor espera de nós mais dedicação. A quem muito se dá, muito se perde. Muito se perde. A terceira reflexão que podemos fazer é que a porta aberta para a pregação do Evangelho, ela é aberta ou é fechada por Deus? Nós temos 56 cidades ainda. O vídeo disse que tem 57, então acho que alguma congregação fechou. Eu estava vendo o vídeo ontem. Ontem, não foi, Alessandra? Ontem. E lá diz 57. Aqui diz 56. Acho que alguma fechou. Ou então organizaram mais uma cidade no estado. Não sei. 56 ou 57? Quando eu cheguei aqui era mais de 80. Graças a Deus já caiu bastante. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quem abre essa porta para a pregação do Evangelho é Deus. A gente deve fazer planejamento? Claro que deve, porque tudo na vida exige planejamento. Deus não é Deus que não planeja, Deus não é Deus que não pensa. Mas precisamos entender que não é o nosso planejamento que vai abrir as portas, não é o nosso dinheiro que vai abrir as portas. Precisamos entender que Deus é aquele que abre a porta. Rick Warren diz assim: o surfista não cria onda, o surfista pega onda. Você nunca viu um surfista ir lá para a beira da praia e fazer o mar, criar uma grande onda para ele surfar? Não, ele descobre uma grande onda e surfa. Então Rick Warren diz assim: quem faz a onda é Deus, o que a gente precisa é descobrir a onda e surfar. O que nós precisamos descobrir é onde é que Deus está agindo e nos juntarmos a Ele. Onde é que Deus abriu a porta para a gente entrar. Não somos nós que convertemos as pessoas. Mas por conta de erro nesse pensamento, tem muita igreja enchendo de perdido. Atraindo as pessoas não pelo Evangelho, não pela salvação, não pela porta que Deus abriu, atraindo as pessoas por coisas que trazem as pessoas para dentro da igreja. Elas vêm para dentro da igreja, mas são perdidas. Elas não sabem nada do Evangelho, elas não vivem o Evangelho. Se você conviver com elas, elas têm uma vida de perdido. Elas são papagaios que aprenderam a falar o evangeliquez. Elas sabem responder muita coisa da igreja, mas a vida não mudou. Precisamos entender que nós temos que descobrir onde Deus está agindo. Isso implica em muita comunhão com Deus, isso implica em muita oração, isso implica em ouvir a voz de Deus, isso implica em ter intimidade com Deus. Quando Paulo voltou na sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo planejava ir para Bitínia,
Mas a palavra de Deus diz no capítulo 16 de Atos, versos 7 a 9, que o Espírito o impediu de fazer o que ele tinha planejado. O Espírito o impediu. E a Bíblia diz que ele foi obediente. E à noite ele teve uma visão, e naquela visão havia um jovem macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo ouviu a voz de Deus e ele descobriu então que a porta aberta não era Bitínia, era Macedônia. E então Paulo muda o rumo, muda o foco. Nós vemos essa mesma verdade em Atos capítulo 13. Ali, nos primeiros 3 versículos, diz assim: ora, a igreja em Antioquia, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simão chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. A igreja estava ministrando, a igreja estava na presença de Deus, a igreja estava orando, a igreja estava jejuando, a igreja estava sensível à voz do Senhor. Os crentes ouviam a voz do Senhor e não a voz dos outros crentes. Os crentes ouviam a voz do Senhor e não a voz das pessoas. Os crentes sabiam ter comunhão com o Senhor e o Espírito falou com eles. E o Espírito disse a eles, não disse a um, disse a igreja toda. A igreja toda entendeu o Espírito dizendo: separem a Barnabé e a Saulo, porque eu tenho uma missão para eles. E sabem quem era Barnabé e Saulo? Eram nada mais e nada menos do que o pastor e o co-pastor da igreja. Nada mais, nada menos do que o pastor e o auxiliar do pastor. Eu fico pensando naquela igreja, alguém, não, mas como nós vamos ficar sem os dois? Quem vai dirigir a igreja? Quem vai pregar domingo? Quem vai dirigir um culto de oração? Os dois, não dá para mandar só um. Não, aquela igreja não questionou, porque eles sabiam que era Deus que estava abrindo uma porta, e a porta precisava ser aproveitada, a oportunidade não podia passar. Deus abriu, Deus botou a onda, e eles disseram: é hora de surfar, é hora de pegar a onda. Agora, irmãos, é interessante a gente perceber as causas porque o Senhor abre a porta para a igreja de Filadélfia. Por que o Senhor disse para aquela igreja que abriria uma porta para ela? Por que não disse para Éfeso, que era uma igreja doutrinariamente sadia, que testava os que tinham doutrina errada e provava que o sujeito estava errado? Por que não abriu para Éfeso? Por que abriu para Filadélfia? Primeiro, por causa da sua fraqueza. O texto diz literalmente isto: conheço a tua fraqueza. Era uma pequena igreja, uma igreja sem prestígio, sem gente importante, sem dinheiro. Era uma igreja humilhada pelos judeus, porque não tinha relevância na sociedade. Mas sabe, porque era fraca, porque era pequena, porque não tinha relevância social, aquela igreja aprendeu a depender de Deus. Paulo viveu isto na sua própria experiência cristã. Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte.
Segundo Coríntios 12:10. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Sabe, o Senhor abriu uma porta para aquela igreja, porque aquela igreja, por ser fraca, ela precisava do Senhor, ela dependia do Senhor, ela buscava o Senhor, ela queria que o Senhor a guiasse. Às vezes, irmãos, Deus não fala conosco porque nós somos arrogantes demais. Às vezes Deus não abre porta para nós porque nós nos bastamos. Nós achamos que temos condições de fazer tudo. Nós achamos que resolvemos todos os problemas. Sabe, tem tanto crente que se basta, ele acha que é o tal, ele acha que sabe tudo, ele acha que conhece tudo. Às vezes eu penso até que ele não precisa de Deus, que ele sabe tanto, ele é tão perfeito que eu acho que ele nem precisa de Deus. E penso que Deus também diz, você não precisa de mim, fica aí. Mas quando a gente reconhece que é fraco, quando a gente reconhece que é pequeno, quando a gente reconhece que não tem condições, a gente dobra o joelho, a gente bota o rosto no pó, a gente clama, a gente suplica, porque sabe que em nós mesmos não há nada. A segunda razão por que Deus abriu uma porta para aquela igreja é porque aquela igreja aprendeu a guardar a palavra do Senhor. Entretanto, guardaste a minha palavra. É interessante que Jesus diz que aquele que o ama guarda a sua palavra. E aquele que guarda a sua palavra, Jesus diz que esse é amado do Pai. E mais, ele diz que o Pai se manifesta a ele. Então aquele que guarda a palavra tem o privilégio de que Deus lhe revela seus planos. Então ver uma porta aberta para quem guarda a palavra não é difícil, porque Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus, ele sabe discernir quando Deus está falando. Guarda a palavra. Lembram de Abraão? Aquele homem que não tinha Bíblia escrita como nós temos, que nem tinha pergaminho como no Novo Testamento a igreja tinha, mas que Deus o manda sair da sua terra para uma terra que nem dá rumo e nem direção, e ele vai e ele obedece. Esse homem ganha tanta intimidade com Deus, ele guarda tanto a palavra de Deus, que quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Deus diz assim, eu vou guardar esse segredo do meu amigo. E Deus diz, não vou. E Deus então vai para revelar a ele o que ia fazer. Sabe, muitas vezes você fica perdido sem saber que rumo vai seguir. Muitas vezes você fica perdido sem saber qual a decisão certa a tomar, porque você não está aguardando a palavra. Porque a palavra não está no seu coração, porque você não está obedecendo, porque você não está tendo comunhão com o Senhor, então você se sente perdido, você não sabe o que é certo e o que é errado, você fica como cego no meio de tiroteio, não sabe para onde vai o tiro. Guarde a palavra. Cumpra a palavra, obedeça a palavra, e aí você vai aprender a pensar como o Senhor pensa. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas tem gente que não tem, por quê? Porque não tem a palavra. Terceira razão porque o Senhor abriu uma porta para aquela pequena igreja, é porque aquela igreja não negou o nome de Jesus, diz, não negaste o meu nome. Era uma igreja pequena, simples, mas uma igreja que não importava quem a confrontasse. Ela não arredava pé da palavra. Ela não negava o Senhor Jesus. O ridículo, a pressão dos colegas, a oposição, mesmo a perseguição, aquela igreja enfrentava tudo de cabeça erguida. Aquela igreja foi fiel até o fim. Deus não abre porta, irmãos, para quem é arrogante. Deus não abre porta para quem é mundano. Deus não abre porta para quem é vacilante. Deus abre porta para quem é fiel. A porta foi aberta para os que faziam da fraqueza humana um motivo para buscar e depender de Deus. Para aqueles que levavam a sério a palavra de Deus e aguardavam, estavam dispostos a sofrer pelo nome de Jesus, mas não abriam mão. Eu pergunto a você,
Deus está abrindo alguma porta para você pregar o Evangelho? Se está, você tem entrado por essa porta? Ou você tem deixado passar? Eu li a história de um irmão que todo dia fazia uma oração quando saía de casa. Senhor, se o Senhor quer que eu testemunhe hoje para alguém, por favor, me dá um sinal. E um dia ele entrou no ônibus, tinham poucas pessoas dentro do ônibus. Então entrou um senhor muito forte, muito grande, e aquele moço sentou-se do lado dele. Tinha tantos bancos para ele sentar, mas ele sentou logo do lado do crente. E o crente ficou ali meio temeroso, receoso, e ficou falando com Deus, e doido para chegar ao ponto dele, para ele descer. Até que aquele moço começou a falar alto: eu preciso ser salvo. Eu sei que sou um pecador, um perdido, eu preciso do Senhor. Será que ninguém vai me dizer como é que eu posso ser salvo? E então aquele crente baixou a cabeça e ficou orando em silêncio: Senhor, será que esse é o sinal? Será que esse é o sinal? Uma igreja, irmãos, fiel, uma igreja com a porta aberta pelo Senhor. Essa igreja recebe do Senhor a promessa de segurança. Dizem que no estado de Montana, nos Estados Unidos, uma organização ofereceu $5.000 para quem capturasse um lobo vivo. Então, 2 amigos decidiram ganhar um dinheiro extra e saíram para as montanhas à procura de lobos. Durante 3 dias, eles rodaram as montanhas sem conseguir encontrar um lobo. No 3º dia, muito cansados, exaustos, eles terminaram a noite dormindo no meio da mata. Lá na madrugada, um deles acordou com um barulho ao lado, e quando abriu os olhos, havia uma matilha de mais ou menos 50 lobos ao redor deles dois. E no escuro, os olhos vermelhos dos lobos brilhavam, e o branco dos seus dentes rangindo eram vistos. E o amigo então tocou no outro que ainda dormia e disse: acorda, acorda, vamos ficar ricos. 5.000 por um lobo, 50, né, meu amigo? Vamos ficar ricos. Às vezes, irmãos, quando nós estamos rodeados por aquilo que nós achamos que é dificuldade, às vezes quando nós estamos rodeados por aquilo que para nós parece o fim, o Senhor vê que é a oportunidade, é a porta. Cristo reconheceu que muitas vezes a oportunidade que Ele nos dá anda lado a lado com a dificuldade. Anda lado a lado com a perseguição, anda lado a lado com o dente do lobo. Não foi diferente com a igreja da Filadélfia. O Senhor dá pelo menos algumas palavras específicas de ânimo para aquela igreja. Ele diz para aquela igreja que ela era amada por Ele. Lá no versículo 9 diz assim: eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu, o quê? Te amo. E saibam que eu te amo. Vejam o que o Senhor está dizendo para aquela igreja. Aquela igreja não tinha dúvidas que o Senhor amava cada um ali.
Mas o Senhor está dizendo que Ele ia fazer com que aqueles que o perseguiam a igreja, com que aqueles que se diziam judeus e não eram judeus, eram falsos judeus, o Senhor está dizendo que faria com que eles soubessem que o Senhor amava aquela igreja. Sabe, irmão, eu não tenho dúvida que o Senhor me ama. Eu acho que você também não tem dúvida que o Senhor te ama. Essa promessa do Senhor não é só que eu saiba, mas Ele quer que a porta aberta seja também um motivo para que os outros descubram que nós somos amados de Deus. Nós somos um povo especial para Deus. E por conta disso, as pessoas que não conhecem Jesus, mas que vão ver o amor de Deus em nós e por nós, elas serão atraídas para o Evangelho, porque descobrem que Deus nos ama. Lá na igreja de Jerusalém, capítulo 2 do livro de Atos, tem uma frase que diz assim: e a igreja caía na graça do povo. Nada mais era do que o povo olhando para aquela igreja, via como Deus cuidava, via como Deus amava aquela igreja, e por conta desse amor que Deus estendia, o povo dizia: quero ser também amado de Deus, eu quero que Deus também me ame. E a igreja caía na graça do povo. Mas também o Senhor diz para aquela igreja que aguardaria na hora da provação. Diz o texto: também te guardarei da hora da provação. Literalmente, o verso 10 diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Vejam, era uma provação para todo mundo, não era para a igreja, não, era para todo mundo. Mas o Senhor diz: eu te guardarei, nessa hora eu te guardarei. Meu irmão, pense bem uma coisa, nós estamos no mundo. As provações que Deus traz para esse mundo vão nos afetar. Nós não podemos ser arrebatados para que o Senhor prove o mundo e depois a gente volta. Passou, a gente volta. Não, nós vamos estar no meio de tudo isso. Mas a promessa do Senhor é que Ele provará o mundo, mas nos guardará nessa situação. Em terceiro lugar, o Senhor diz àquela igreja que Ele a tornará coluna com o nome de Deus e do Salvador. Verso 12: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Os irmãos lembram que Filadélfia estava numa área vulcânica. Então, muitas vezes, aquela cidade foi arrasada por terremotos. E quando acontecia um terremoto, a única coisa que ficava em pé eram as colunas dos templos. Não sei se os irmãos já notaram que quando vocês vão numa dessas ruínas antigas, o que você encontra logo é uma coluna em pé. Geralmente tudo desabou, mas há uma coluna em pé. Então, quando o Senhor está dizendo que vai fazer daquela igreja a coluna do templo de Deus, o Senhor está dizendo que vai manter aquela igreja em pé, aconteça o terremoto que acontecer, aconteça a pancada que vier, o Senhor está dizendo que ela vai permanecer em pé. Mas o Senhor diz mais assim: de onde jamais sairá. Para o povo daquela cidade, a coisa mais comum era sair da cidade. Vem um terremoto, sai todo mundo, volta, saía, alguns nem voltavam mais. Então, de certa maneira, eles nunca se sentiam alguém que ia ficar naquela cidade para sempre. Mas o Senhor diz para aquela igreja: vou te colocar como coluna, e daí jamais sairás. Jesus está dizendo àquela igreja que ela vai ter uma morada permanente. Aquela ali, na Filadélfia, pode passar. O terremoto pode destruir, mas o Senhor está dizendo: vai chegar ao lugar onde você vai morar e daí ninguém mais te tirará. O salmista já dizia isso: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo o sempre. Morada permanente, morada segura. Por último, o Senhor diz àquela igreja que daria a ela nome e sobrenome.
Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Interessante, não sei se os irmãos recordam, mas a igreja de Pérgamo, o Senhor disse que daria a cada crente ali um novo nome numa pedra branca. Lembram disso? Um novo nome numa pedra branca. Mas para Filadélfia, o Senhor disse que vai dar nome e sobrenome. Porque o Senhor disse: eu vou dar o nome do meu Deus, eu vou dar o nome da cidade do meu Deus, posse, e eu vou dar o meu novo nome, nome e sobrenome. Posse, cidadania e salvação. O Senhor está dizendo à igreja: não tema, aconteça o que acontecer, todo mundo vai saber que eu te amo. Meus irmãos, no mundo de hoje nós enfrentamos muitas dificuldades. Às vezes olhamos para o passado, quando João escreveu este livro, estas cartas. João estava exilado numa ilha, muitos haviam morrido já, muitos dos apóstolos foram mortos, muitos crentes nas igrejas eram lançados aos leões, afogados. E aí a gente diz assim: aquele tempo era muito difícil. Mas eu não sei se era mais difícil do que o nosso tempo. Porque naquele tempo a morte era mais direta. Você enfrentava o inimigo cara a cara. A pior coisa é você andar num campo minado. Porque você não sabe a que hora vai pisar numa mina. Pode ser que você nunca pise, mas pode ser que no primeiro passo você exploda pisando numa mina. É mais ou menos assim os tempos que nós vivemos. O inimigo se disfarça de tudo. O inimigo nos ataca de todo jeito, mas sem um ataque frontal. Ele não mata ninguém de vez. Ele mata aos poucos. Ele vai isolando você da presença de Deus, ele vai tirando você da comunhão com o Senhor, ele vai esfriando o seu amor pela igreja, pela palavra, pela oração, e ele vai substituindo isso por outras coisas. E você vai se envolvendo cada vez mais com outras coisas, que daqui a pouco você se vê morto. Você se vê como aquela igreja que acha que está vivo, mas está morto. Que acha que é rico, mas é pobre, cego e nu. E não percebe. E não percebe. O inimigo vai matando devagarinho, devagarinho. Ele vai dando para a gente pequenas guloseimas, e a gente vai comendo uma atrás da outra, a gente vai gostando, e daqui a pouco nós nos distanciamos tanto que alguns nunca mais voltam. Nunca mais. Graças a Deus, alguns se arrependem e voltam. Alguns acertam com o caminho de volta. Mas há muita gente que não acerta mais. Se perde. Se vai. Baixe sua cabeça, por favor. Fale com Deus por alguns momentos.